Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente falar, tem muita coisa para a gente conversar e vamos aqui, atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão. O Vasco que amanhã encara o Flamengo no estádio do Maracanã e você vai ter aqui a provável escalação. A rodada do Campeonato Brasileiro começa no dia de hoje e a gente vai dar uma olhada aqui porque tem jogos que interessam, diretamente ao Vasco no dia de hoje. Então tem bastante coisa, o vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? E esse vídeo aqui tem o oferecimento da Mais Ágil, você pode adiantar as parcelas do seu FGTS através da Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo, você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma grana presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da 1xBet, porque no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o código promocional do canal Machão da Gama que te dá até R$ 1.200 no seu primeiro depósito de bônus. Você colocou lá o seu primeiro depósito, a 1xBet dobra. Basta usar o código promocional do nosso canal que está ali no comentário fixado e hoje tem partidas aí do Campeonato Brasileiro. Você pode dar os seus palpites lá na 1xBet. Inclusive, vamos começar exatamente vendo, a rodada de hoje, os jogos de hoje, e tem jogos que interessam diretamente ao Vasco da Gama, times que estão ali na mesma luta que a gente, contra o rebaixamento. Essa rodada 28 do Campeonato Brasileiro começa hoje com São Paulo e Grêmio no Morumbi. Esse jogo não interessa, ao Vasco da Gama, mas às 6h30 tem um jogo de um adversário direto. O Bahia recebe o Fortaleza. Vamos torcer por um tropeço do Bahia, mas a tendência é que o Bahia vença o jogo, afinal de contas, o Fortaleza já está aí totalmente focado, na Copa Sul-Americana. Teremos na Arena Pantanal Cuiabá e Goiás, o Goiás que tem a mesma pontuação que o Vasco, então seria interessante aí uma derrota, da equipe do Goiás. E teremos hoje também Botafogo e Atlético Paranaense, encerrando os jogos deste sábado. Então, hoje joga o Bahia e joga o Goiás, dois jogos aí para a gente ficar atento e dar aquela secadinha, torcer aí para eles tropeçarem, para que o Vasco amanhã pontuando, ultrapasse esses times aí na tabela. A rodada será completada amanhã com Vasco e Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, vamos torcer aqui para o Galo ganhar do Cruzeiro, Inter e Santos, o jogo de dois times que estão ali na parte de baixo, então, sinceramente, até um empatezinho seria o melhor resultado. Corinthians e América Mineiro jogam amanhã também, Red Bull Bragantino e Fluminense, e encerrando a rodada amanhã, 6h30 da noite, Curitiba e Palmeiras. Então é isso, Passamos aqui nessa 28ª rodada, do Campeonato Brasileiro, rodada que vai pegar fogo com toda certeza, e como eu sempre digo, rodada boa é rodada que o Vasco ganha. Se o Vasco ganhar do Flamengo, a rodada vai ser maravilhosa, até porque uma vitória contra o Flamengo vai dar muita moral, para esse time do Vasco. Bom, vamos falar aqui do próximo jogo, Antes de passar aqui a provável escalação, as mudanças, no time do Vasco para encarar o Flamengo, vamos falar aqui de Vasco e Internacional, partida que será realizada na próxima quinta-feira, dia 26, confronto direto, Afinal de contas, o Inter está 2 pontinhos só acima do Vasco. Confronto direto ali na parte de baixo da tabela, jogo quinta-feira, 19 horas, e o Vasco abriu a venda de ingressos ontem e durou poucas horas, Ingressos esgotados para essa partida contra o Internacional. Todo jogo em São Januário, os ingressos acabam e a torcida do Vasco sempre coloca mais de 20 mil, fazendo de São Januário um caldeirão. E contra o Inter não vai ser diferente, E vamos precisar muito aí da torcida para ganhar mais esse jogo. Bom, vamos agora falar do clássico de amanhã, Afinal de contas, semana de Vasco e Flamengo, semana de Clássico dos Milhões, é diferente. E já está todo mundo ansioso, para essa partida amanhã entre Vasco e Flamengo. E o Vasco terá mudanças, para enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã. Paulinho e Medel retornam, ao time titular, estão à disposição e vão reforçar o Vasco
nesse clássico contra o Flamengo. A tendência é que o Medel retorne à zaga, né, no lugar do Maicon, que fez uma boa partida contra o Fortaleza, e o Paulinho deve entrar na vaga do Marlon Gomes, que deixou o jogo contra o Fortaleza com dores na coxa. Com o provável desfalque de Marlon Gomes, né, não vai estar 100% para esse jogo, o Payet deve ser mantido entre os titulares. Payet deve começar jogando contra o Flamengo. O francês foi muito bem no último jogo e marcou o gol da vitória, né, do Vasco contra o Fortaleza, o primeiro gol do Payet no futebol brasileiro. Então, a provável escalação do Vasco contra o Flamengo amanhã é essa aqui, ó. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique mantido na lateral direita, Medel, Léo Pelé e Lucas Piton fechando a defesa, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, Payet, Gabriel Peck e Verratti. Lembrando que o Vasco também terá o desfalque do Rossi, né, para essa partida. Vai fazer muita falta também o Búfalo Rossi. Vamos dar uma olhada também na provável escalação do Flamengo, né? Será o primeiro clássico aí do Tite comandando o Flamengo. Bom, vamos tentar estragar, né, essa primeira experiência aí do Tite. O Flamengo se representou na tarde de ontem, né, no Ninho do Urubu, depois de ter vencido o Cruzeiro no meio de semana lá em BH, e o Tite está aí preparando a equipe para encarar o Vasco. A principal mudança no time do Flamengo deve ser a volta do Léo Pereira, né? Ele que é zagueiro titular, mas estava cumprindo suspensão na última partida. Quem jogou foi o Fabrício Bruno e agora ele retorna à equipe titular. Por outro lado, o Flamengo deve ter o desfalque de Davi Luiz, que sentiu na última partida e não deve estar à disposição, aliás, não estará à disposição do técnico Tite. A provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Vasco é a seguinte: Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar e Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Gabriel Barbosa deve começar aí no banco de reserva. Esse é o provável time do Flamengo. É um time que no papel é muito bom, né? Não dá pra gente negar. É um time muito bom. Contra o Cruzeiro fizeram até uma boa partida, bem diferente do que vinha sendo aquele time do Sampaoli, que era uma confusão. Então será um adversário muito difícil o Flamengo, mas clássico é clássico, né? Clássico geralmente as coisas acabam se igualando e eu acho que vai ser um bom jogo. Eu acho que o Vasco vai fazer um bom jogo contra o Flamengo e acho que o Vasco tem condições sim de trazer, né, esses 3 pontos aí dessa partida. É um clima agora muito diferente do que aquele clima no primeiro turno, né, onde o Vasco foi enfrentar o Flamengo. A gente já sabia que, enfim, não dava. Aquele time do Barbieri era um horror danado, que nada dava certo. A gente já foi para o Maracanã sabendo que, infelizmente, não sairia nada dali. E não saiu mesmo, né? O Vasco foi engolido ali naquela partida, levou 4-0 no primeiro tempo. Era o jogo que era para o Barbieri ter sido demitido. O Vasco estava no momento ali de uma sucessão de erros, né? Da diretoria, da comissão técnica, enfim. O momento agora é outro, o time do Vasco é outro, o time é completamente diferente do que aquele que enfrentou o Flamengo. Chegou Verratti, chegou Paulinho, chegou Medel, enfim, é outra equipe e acho que o Vasco tem sim condições de conseguir um bom resultado amanhã. Eu volto ainda hoje para falar mais sobre o Vascão. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!